Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Me chamo Kênia, estou aqui representando o Instituto Federal de Goiás. É com muito prazer que a gente abre os relatos de experiência da temática Gestão da EJA-EPT. E é uma honra para mim poder mediar esse momento formativo de relatos de experiências. Tenho certeza que nos convidará a realizarmos trocas profícuas nessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro encontro nacional da EJA-EPT. Queremos inicialmente nos solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19 e também aqueles que lutam por suas vidas. É um momento muito triste que nós estamos vivendo, mas também desafiador, né? Quero parabenizar aí toda a comissão organizadora que tão bravamente e enganjadamente se dedicou a favorecer-nos essa formação da EJA, que é tão cara para a gente, né? Tão necessária e importante. E quero fazer esse agradecimento em nome da professora presidente dessa organização, Juliana Guiar, do IFAL. Queremos também agradecer a equipe técnica que está conosco aí nos bastidores, na pessoa do Antônio e do Tiago, que sem eles a gente não estaria aqui, né? E também aos colegas intérpretes aí, a Bel e o Leandro, que vão favorecer a acessibilidade para vocês. Também quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha e dizer que sejam muito bem-vindos, vocês é a razão da gente estar aqui hoje. Se sintam acolhidos, participem no chat com perguntas, com sugestões. Vamos dialogar, esse é um momento também de interação, e para a gente não perder mais tempo, porque tem muita coisa boa aí pela frente, eu vou dizer como é que vai ser a dinamicidade dessa sala. Nós iremos ter 3 relatos de experiências na sequência, cada um deles vão ter 10 minutos para apresentação, aliás, 15 minutos para apresentação, num primeiro bloco, depois a gente abre para questões e depois volta num segundo bloco com mais 2 relatos. Então, eu quero convidar aí para a gente iniciar esse diálogo, convidando a Cristiane Koch, da Cruz Santos de Santana, para apresentar o seu relato de experiência com a temática Reflexões sobre o acompanhamento de estudantes de cursos técnicos da forma subsequente no IFBA. Em seguida, nós vamos ter aí a participação da Eise Cristine Aires Areias e também a Sayonara Rosa da Cruz. Apenas a Eise vai estar apresentando o trabalho, cuja temática é as diferentes possibilidades de articulação da educação profissional com a educação de jovens e adultos, a construção de uma política. E, num terceiro momento, nós vamos convidar o Guilherme Brant de Oliveira para apresentar o seu relato de experiência, a implementação de cursos de Proeja em territórios de periferia de Porto Alegre. Então, com você, Cristiane, está aí aberto para você dialogar conosco e apresentar a sua experiência. Bom trabalho a todos. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Queria iniciar meu trabalho parabenizando o Instituto Federal de Alagoas, em nome da comissão organizadora, por todo esse evento, pela grandiosidade desse evento, que ficou clara a partir da cerimônia de ontem, da brilhante cerimônia de abertura de ontem. Queria também me apresentar, né? Meu nome é Cristiane Koch da Cruz Santos de Santana. Eu gosto muito de falar do meu lugar de fala enquanto mulher negra, gordinha, de cabelo black,
Sou funcionária técnica administrativa do Instituto Federal da Bahia. Então, eu atuo na diretoria adjunta pedagógica de atenção ao estudante, que é a DEPAI, do Campus Salvador. O meu relato traz algumas reflexões sobre o acompanhamento de estudantes de cursos técnicos da forma subsequente no IFBA. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível, tá certo? Bom, para começar, eu trouxe alguns aspectos da legislação. Então, lá na legislação, nós vamos ver que os cursos subsequentes, eles compõem, ou seja, eles fazem parte da modalidade de educação profissional técnica de nível médio, que para a gente que trabalha na área é a sigla EPTNM, conforme o decreto 5154 de 2004 e a resolução de 2012 do Conselho Nacional de Educação, que são as diretrizes da EPTNM. Então, os cursos subsequentes são uma forma de oferta da educação profissional técnica de nível médio, que é para quem já concluiu o ensino médio. Então, ou seja, só quem já fez ensino médio é que faz os processos de seleção e podem cursar os cursos subsequentes. Esses cursos eles são organizados por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversificados e atualizados. Por essa expressão itinerário formativo, vocês imaginem currículos, né? Que na legislação da educação profissional a gente não utiliza muito a palavra currículo, a gente utiliza a expressão itinerário formativo. E esse itinerário formativo tem que ser organizado de acordo com os interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições. Essa definição está lá no artigo 3, parágrafo 2 da Resolução 6 de 2012. Além disso, o objetivo, a finalidade desses cursos é proporcionar aos estudantes conhecimentos, saberes, competências profissionais necessárias ao exercício profissional e da cidadania, com base em fundamentos científicos, tecnológicos, sócio-históricos e culturais. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão, exercício profissional e da cidadania, porque há muito tempo em educação profissional e tecnológica nós não nos restringimos mais a uma formação apenas técnica. A gente quer formar um sujeito para o mundo, um sujeito para a sociedade. Por isso aparece aí cidadania também em nossos documentos, né? Na nossa legislação. No que se refere ao subsequente, lá nas diretrizes da educação profissional técnica de nível médio, ela diz assim: na oferta de cursos na forma subsequente, caso o diagnóstico avaliativo evidencie a necessidade, devem ser introduzidos conhecimentos e habilidades inerentes à educação básica, para complementação e atualização de estudos. É aí que começa a minha reflexão. Que eu falei no início, bom, o subsequente ele é ofertado para estudantes que concluíram o ensino médio. Só que na nossa vivência, na nossa prática, nós recebemos estudantes que têm o ensino médio completo, mas que apresentam alguns déficits, né? Algumas questões, algumas lacunas referentes à educação básica. Por isso que eu citei esse parágrafo da DCNM, que justamente traz esse respaldo para agregar conhecimento da educação básica na formação técnica. E aí, o que é que eu problematizo? O que é que eu questiono no meu relato de experiência? Os estudantes que ingressam no subsequente, eles são sujeitos, como bem o professor Miguel Arroio frisou várias vezes ontem na sua palestra. Eles são sujeitos que concluíram o ensino médio há algum tempo. Às vezes eu recebo estudantes que concluíram o ensino médio há 15, 20 anos, trabalhadores e trabalhadoras, e que retornam à escolarização em busca de qualificação profissional. Então, esse estudante que terminou o ensino médio há 10, 15 anos, é óbvio que ele vai ter dificuldade de cursar um curso técnico. É óbvio que a matemática, a química, a filosofia, a física que ele viu
nesse espaço de tempo passado, ele já vai ter se perdido, né? Então, nosso público do subsequente, ele tem uma especificidade, né? Embora ele tenha já concluído o ensino médio, eles são trabalhadores, né? Que estão retornando ao espaço escolar para se qualificar. E aí eu pego da dissertação de Ana Paula Almeida o conceito de trabalhador estudante, né? Para a gente olhar para esse sujeito dessa forma. Aí Ana Paula vai dizer assim: antes de serem estudantes, são trabalhadores marcados pela experiência do mundo do trabalho, né? Então, os estudantes do subsequente, de forma alguma, podem ser tratados da mesma forma que os estudantes do ensino médio integrado, por exemplo. Então, assim como a gente tem todo um olhar voltado para o estudante da EJA, a gente tem todo um olhar voltado para o estudante do ensino médio integrado, que é composto de adolescentes, em sua maioria. A gente precisa de um olhar muito bem demarcado para as especificidades do estudante do subsequente. Então, eu considero, a partir da minha experiência, tenho quase 10 anos na rede, que os estudantes do subsequente, eles têm um perfil muito próximo ao tradicional estudante da EJA. Não no sentido da escolarização tardia, né? Da escolarização fora da idade apropriada, mas no sentido da diferença, da alteridade, das especificidades que esses estudantes trazem e que essas especificidades devem ser consideradas na hora da organização dos itinerários formativos. Então, no Campus Salvador, no IFBA, os cursos subsequentes eles duram, em média, 2 anos, tem componentes vinculados ao eixo tecnológico do curso, a formação técnica e a prática profissional do egresso. Como eu mencionei anteriormente, nós observamos déficits que são da educação básica e que vão interferindo no desempenho desses estudantes nas disciplinas que são chamadas, aspas, e muitas aspas, estritamente técnicas. Então, eu cito, por exemplo, o tempo entre o fim do ensino médio e o ingresso na educação profissional, um fator extremamente relevante que precisa ser considerado, né? Por isso que os currículos do subsequente não podem ter só disciplinas técnicas. A outra questão é a organização do horário. É um item que interfere diretamente no desempenho desses estudantes e no acompanhamento estudantil, porque é um estudante trabalhador que já chega na instituição após uma jornada de trabalho, vai, faz um lanche rapidinho e corre para a sala de aula. Muitas vezes, nós profissionais da pedagogia, do serviço social, da psicologia, temos muita dificuldade de acessar esse estudante, de chamar ele para um atendimento, de dar um retorno de conselho de classe, porque ou bem ele vem no nosso setor, na nossa sala, ou bem ele vai ficar assistindo a aula. E a gente sabe que o tempo dele é aquele tempo de estar em sala de aula. Só para exemplificar, eu trouxe aqui alguns exemplos do IFBA do Campo Salvador de disciplinas da educação básica que foram incorporadas no currículo. Então, no curso de automação, por exemplo, a gente tem física, inglês, matemática. No de eletrotécnica, a gente tem física, redação, sociologia e assim por diante, né? Esses dados foram coletados do sistema acadêmico lá da nossa instituição. Então, para finalizando, eu considero que para a gente discutir o acompanhamento estudantil no subsequente, a gente precisa pensar em ações de gestão. Como eu já antecipei, eu não posso tratar esse aluno do subsequente como eu trato o aluno do integrado e como eu trato o aluno do EJA. Talvez, se eu tratar ele como eu trato o aluno do EJA, eu esteja sendo até mais coerente, mais ética. Mas eu preciso de ações de gestão pensando nas especificidades desse aluno do subsequente, né? No que diz respeito ao acompanhamento estudantil, às questões de currículo. Então, eu também coloquei intervenções de natureza pedagógica e curricular. Então, a questão do horário, a organização do horário, de não ter um intervalo entre as aulas, para os estudantes, por exemplo, irem no setor pedagógico, ir no serviço social, ir no serviço psicológico, ir no serviço médico. Então, assim, são questões que vão. Ele já chega com uma série de desigualdades, como o Miguel Arroio falou.
com uma síntese de desigualdades. Aí eu organizo meu horário de modo que esse estudante ele nem consegue acessar os serviços que a instituição oferece. Então, a gente precisa desse tipo de intervenção para atender a especificidade desse público de alunos do subsequente. A outra questão é o alinhamento dos componentes curriculares da educação básica, que eu já mencionei, né? A gente precisa pensar o itinerário formativo, considerando também componentes curriculares que são tradicionais da educação básica. E a outra questão são os tempos escolares, né? Que um horário que permita o acesso aos serviços de acompanhamento ao estudante. Para finalizar, como assim, é um relato de experiência, eu trouxe aqui uma frase de Tomás Tadeu Silva, onde ele fala sobre currículo, seleção, relações de poder e de disputa. Ele fala assim: nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo, pensamos apenas em conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o currículo está centralmente, vitalmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, na nossa identidade, na nossa subjetividade. Aí o questionamento, a reflexão que eu deixo é: quem são os técnicos e técnicas que queremos formar, né, enquanto instituição pública federal, né, com a missão de formar o cidadão histórico crítico, como é a missão do IFBA. Então, eu chamo a atenção no meu relato para a necessidade desse olhar atento para as especificidades dos estudantes que frequentam os cursos da forma subsequente. É isso, aqui são as minhas referências, né? A dissertação de Ana Paula de Almeida, a legislação, o livro Documentos de Identidade, de Tomás Tadeu da Silva, e muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Cristiane, muito boa a sua fala, parabéns, viu? Já tem uma perguntinha ali no chat para você, mas no momento do debate a gente abre para as questões, tá bom? Quero já convidar então a professora Eise para estar conosco aqui na sala. Eise Cristine Aires Areias, ela vai falar sobre as diferentes possibilidades de articulação da educação profissional com a educação de jovens e adultos, a construção de uma política. Bem-vinda, professora Eise, está com você a palavra. Muito obrigada, eu saúdo a todos esse esforço coletivo de estarmos nesses tempos tão inusitados para todos nós, ainda assim nos encontrando, podendo trocar, podendo aprender um com o outro. Quero agradecer a colega que me antecedeu, trazendo suas inquietações, e quero trazer um pouco da experiência do Instituto Federal Fluminense, que partilha de alguma das inquietações que a colega traz e traz a discussão do quanto é importante que a gente tenha, na perspectiva da gestão, um suporte para as diferentes ações e possibilidades de articulação da EJA. A colega apresentou a discussão do subsequente, e ainda não sendo uma relação com a articulação direta com a educação de jovens e adultos, é a formação do trabalhador que está em questão. Então, nós temos uma instituição, a Rede Federal tem instituições que discutem as diversas possibilidades de contribuição para a educação. Entre elas, a articulação entre a educação profissional e a educação de jovens e adultos, né? Tudo isso porque a gente parte da perspectiva de fortalecimento desse direito à educação ao longo da vida para todos os sujeitos. A educação é um direito, na legislação brasileira a gente defende essa referência, e em todas as demandas da população brasileira a gente tem nessa dinâmica, a mais recente talvez a construção do Plano Nacional da Educação, que estabelece pelo menos 25% da oferta da matrícula de EJA seja integrada à educação profissional. Nós temos dados do ponto de vista nacional que demonstram a contribuição da educação profissional para os números da EJA, numa história de tanta dificuldade de oferecer elevação de escolaridade para uma camada da população tão representativa que foi alijada do direito à educação. Os números mostram para a gente que na articulação, e essa nossa rede tem um papel muito importante nessa articulação, a hora em que a gente tem nos números nacionais
uma perspectiva de crescimento da educação de jovens e adultos é quando ela está articulada com a educação profissional. Eu não vou me deter nos números, mas vou colocar à disposição, assim como nos registros desse evento. Nós ainda estamos com fontes, fechando o censo de 2010, né? Ainda temos como referência 2010, esse país vive um embate do ponto de vista da discussão de acesso à informação. O censo 2020, além de todas as questões da pandemia, tem uma decisão política sobre o faz, não faz e que parcelas vai acolher, né? A restrição a esse censo, mas essa informação disponível aponta para que a gente tenha uma tarefa importante nessa articulação. Mas muitas vezes nossas ações, que têm ações importantes, de muito valor, de muita dedicação, esbarra em limites institucionais. A gente tende a ter na instituição ofertas e práticas já consolidadas. No Instituto Federal Fluminense, nós tivemos a oportunidade de conversar e amadurecer a importância da revisitação das orientações normativas institucionais, ampliando a concepção de gestão, trazendo referências para uma oferta mais ajustada a seu público. Nós tivemos a construção das diretrizes institucionais da articulação da EJA com a EPT. Aqui está o link, que também vai estar à disposição da comunidade, para vocês acessarem um documento. Em síntese, o documento trazia, fruto de um processo de discussão de um grupo, estudando com representação dos diversos campi, a importância de diversos elementos para a gente oferecer essa articulação. Nesse sentido, algo nos salta aos olhos, a articulação externa, sair dos muros das nossas escolas para chegar em outras instituições, em outros segmentos da sociedade, onde, de fato, esse estudante que carece da educação de jovens e adultos, da elevação de escolaridade, possa estar. E, a partir do diálogo sobre a oferta da qualificação profissional, trazê-lo de volta para as instituições escolares. Nesse sentido, é muito importante que a gente tenha a mobilização de grupos profissionais específicos, através do diálogo com o sindicato de classe, construção de parcerias entre empresas para a qualificação profissional de seus funcionários, articulação entre instituições federais, estaduais, municipais, entendendo que a educação é um conjunto, pensando e destacando nos nossos registros a importância de propostas para a organização curricular, a qualificação de trabalhadores em cursos de curta duração, de formação inicial ou formação continuada, processo de reconhecimento de saberes e certificação profissional, ofertas institucionais baseadas em itinerários formativos por eixo profissionais, e aqui, um pouco diferente da conotação que a colega deu anteriormente, entendendo o itinerário formativo como a maneira em que a gente faz a oferta da qualificação profissional, podendo orientar o estudante para que ele construa, ao longo dessa formação, uma trajetória que possa vir a chegar na formação técnica, sendo a instituição um orientador nessa formação do trabalhador, do estudante, pensar ofertas técnicas de nível médio, articuladas ao ensino médio na modalidade jovens e adultos, seja na forma integrada, que na nossa rede a gente conhece tão forte como o ProEja médio, ou como a gente está vendo nesse encontro, ProEja, as diversas possibilidades de articulação sonora, também reflexo da nossa diversidade, seja essa oferta concomitante, pensar um pouco que essas ofertas de vagas e os processos de composição das turmas devem traduzir a multiplicidade que esse perfil do público da EJA traz. Então, a gente pode pensar na oferta de FICs, articulados à EJA Fundamental, a gente pode ter alunos de EJA Fundamental fazendo qualificação profissional, sejam anos iniciais ou finais, articulados com a EJA do ensino médio, a qualificação profissional como uma demanda da sociedade, a formação técnica de nível médio integrado, seja ele o EJA médio, que a gente conhece tão forte na rede, ou ele concomitante, com a oferta de parcerias, de repente, com outras instituições, e aí tão fortemente a relação com o governo estadual, por exemplo. Mas, para isso, discutir essa oferta como uma política, é preciso que a gente discuta o conjunto do tudo que está sendo colocado nessa oferta. Compreender as especificidades culturais, sociais, gêneros e geracionais,
assumir a dimensão do mundo do trabalho, da relação profissional na política da EJA, numa perspectiva de um currículo integrado, e aqui fazendo destaque a fala do professor Arroio ontem, né? Não a experiência do trabalho precarizado como referência da nossa sociedade, mas a experiência de um mundo de produção, aquilo que nos torna humanos, aquilo que resgata a nossa capacidade de produzir. Fortalecer o entendimento dos alunos nessa articulação no campo, com a metodologia e material específico. Fortalecer a discussão e a mobilização para as tecnologias da informação e ambientes virtuais integradas a essa perspectiva do trabalho pedagógico emancipador. Promover a organização do tempo curricular dos cursos de articulação da EJA com a educação profissional, respeitando suas particularidades. Viabilizar a promoção da autonomia e da independência dos estudantes da EJA, na busca pelo conhecimento. Possibilitar um protagonismo que leva o envolvimento do educando no seu processo de aprendizagem, além de emergir elementos trazidos da sua experiência de vida, e garantir no processo de ensino desse sujeito o trabalho como um princípio educativo, os saberes da experiência sistematizados e correlacionados com as novas aprendizagens. Para isso, se é a construção de uma política que a gente defende, ela precisa estar gestada, tendo em mente a formação continuada dos servidores em atuação com esses sujeitos, incentivar a produção do conhecimento através de pesquisa que contemplem a formação inicial dos educadores, identificar as carências no processo de formação inicial e nas práticas pedagógicas, a fim de criar espaços de conhecimento, diálogo, sensibilização, autoformação e formação, mobilizar os aspectos sociais e emocionais no processo de formação e guardar suas especificidades para estar inserida num campo mais amplo, o campo da formação de professores para a educação profissional. A EJA é uma da tarefa. Toda essa discussão vem de uma perspectiva de entender a política de articulação da educação profissional com a educação de jovens e adultos, entendendo a perspectiva da permanência dos nossos estudantes, tendo como ponto de partida a inclusão desses sujeitos, mas não é uma inclusão simplesmente da oferta de vagas, mas de disponibilizar uma oferta que pensa no sujeito desde a hora que gesta o curso, na hora que vai à procura desse sujeito, na hora que traz ele para casa e diz você é aceito cotidianamente com essa política refletida. Nesse sentido, toda a referência que a gente tem por trás para a materialização desse trabalho é a referência que está no Vicentinto, quando discute a política de permanência e traz para a gente o grande confronto entre as nossas discussões entre a evasão e a permanência escolar, trazendo o seguinte: sair da escola não é imagem espelhada de ficar. Saber por que os alunos não saem não determina por que eles persistem como oposto. Porque, nesse sentido, sair não diz às instituições o que fazer para ampliar o processo escolar. Então, a gente avança tendo essa referência da perspectiva da permanência escolar, buscando uma política que mantenha nossos estudantes na escola, atendendo sua diversidade e avançando na materialização desses princípios para construir políticas e normativas e referências de escrita do nosso processo, ampliando o nosso entendimento dessa tarefa institucional com ações de gestão, onde a política seja enxergada nas nossas normativas. É essa contribuição que a gente traz para essa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, Eise. Nós que agradecemos a você e a Sayonara por essa brilhante apresentação. Temos aqui vários elogios, tanto para você quanto para a Cristiane aqui no chat. Eu quero registrar algumas falas de alguns colegas aqui. Parabéns, Cristiane, muito importante o olhar sobre os cursos subsequentes. Uma fala da Patrícia, a Sandra também parabeniza a Cristiane, o Arthur, da mesma forma, parabeniza a Cristiane e Eise. E ele ainda diz, comungo da mesma ideia da Eise, de que os IFs devem protagonizar a articulação externa.
Ou ele continua, né? Ou abraçamos o público do Proeja como totalidades oprimidas, ou nos silenciamos diante do problema histórico da exclusão social, política, étnica e econômica. Ok, muito obrigada pela participação de vocês até o momento. Eu quero convidar, então, a Sandra também te parabeniza, Eise. Quero convidar, então, agora o nosso próximo proponente, né, que é o Guilherme Brant de Oliveira. Ele vai falar sobre a implementação de cursos de Proeja em territórios de periferia de Porto Alegre. Guilherme é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Guilherme. A fala é com você agora. Muito obrigado, Kênia. Eu gostaria de me apresentar. Deixa eu abrir a apresentação. Então, eu gostaria de me apresentar. Meu nome eu vou apresentar o trabalho de implementação de cursos de Proeja em territórios de periferia de Porto Alegre. Meu nome é Guilherme Brandt de Oliveira, eu sou pedagogo, servidor técnico administrativo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tendo atuado 3 anos no campus Restinga. Atualmente eu estou no campus Alvorada, onde atuei como diretor de ensino até 2019. Meu sinal para ajudar na tradução de Libras é esse aqui. Então, esse relato, ele é baseado na minha experiência de implementação de cursos de educação profissional integrada à educação básica na modalidade EJA, ProEJA, de nível médio em 2 campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com a característica dos 2 se encontrarem na periferia de Porto Alegre. O campus Restinga, que fica no bairro de mesmo nome, da zona sul da cidade, e o campus Alvorada, que fica na região, uma cidade da região metropolitana. Meu objetivo vai ser analisar as similitudes e as diferenças entre os processos de implementação dos 2 cursos, dando um especial destaque para a relação dos campi com os territórios onde se encontram, a partir da vivência que eu tive como pedagogo em ambos os campi, e dando também uma especial atenção aos processos de seleção de estudantes, a construção curricular e a formação de professores para atuar no curso. Eu gostaria, para situar um pouco quem está assistindo, o bairro Restinga e a cidade de Alvorada, que são regiões bastante com uma população bastante grande, né? A Restinga tem uma população estimada de cerca de 56 mil habitantes. Ela dista mais ou menos 21 quilômetros do centro de Porto Alegre. Ela tem um histórico que foi uma população que foi removida do centro de Porto Alegre para uma distante do centro, uma população pobre, num processo de expulsão da região central da cidade. E Alvorada é uma cidade de 210 mil habitantes, cerca, né, que também, dependendo da rota que se está de Porto Alegre, ela fica entre 17 e 21 quilômetros distante do centro. E ela tem esse nome porque ela é conhecida como a cidade que o povo acorda no horário da alvorada para ir trabalhar, né? Então, são territórios que são marcados por ter uma população trabalhadora, que tem um IDH muito próximo, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Restinga, é de 0,661, de Alvorada é 0,699. Para a gente ter um padrão de comparação, o Índice de Desenvolvimento Humano de Porto Alegre é de 0,805 e do Rio Grande do Sul é 0,746. Lembrando que o melhor IDH é quanto mais próximo a 1. Então, são territórios, como eu disse, marcados por população trabalhadora, de baixa renda média. Para ter uma ideia, a renda média da Restinga é 1/3, menor do que 1/3 da renda média de Porto Alegre, e a renda per capita de Alvorada, ela se situa na posição 496 de 497
municípios que o Rio Grande do Sul tem. Então, são regiões que a população que trabalha tem que se deslocar diariamente para as regiões centrais de Porto Alegre e que tem um estigma social muito forte de serem regiões violentas, mas que se trata de um estigma mais do que qualquer outra coisa, porque elas têm, como toda região do Brasil hoje em dia, né, tem questão da violência, mas são regiões muito potentes de região de população trabalhadora. O campus Restinga, ele foi inaugurado em 2010 e teve início de seu ProEja no primeiro semestre de 2012, com o curso técnico de recursos humanos integrado ao ensino médio. Enquanto o campus Alvorada teve sua inauguração em 2014, com o início do ProEja no segundo semestre de 2016, com o curso técnico de cuidados de idosos integrado ao ensino médio. E aí eu gostaria de apresentar um pouco qual o referencial teórico que eu vou estar trabalhando, que eu uso nas minhas leituras, que é o referencial teórico do campo trabalho e educação, quando analisa a chamada dualidade estrutural da educação brasileira, que identifica, assim como identifica um papel subalterno do trabalho na sociedade, se reflete num lugar subalterno da educação profissional, dentro do sistema educacional. Então, mas que dentro dos estudos de educação de jovens e adultos, se identifica que aos alunos da educação de jovens e adultos, são aqueles alunos que são excluídos até mesmo dessa estrutura dual do sistema escolar brasileiro. Então, que a gente identifica, historicamente, formações pontuais, descontínuas, fora do sistema regular de ensino, que se destina para o público da EJA. E aí a gente tem no nosso documento base do ProEja a proposta de superação dessa dualidade estrutural, uma proposta de superação da exclusão do público da EJA e superação da dualidade estrutural, visando a formação integral do educando. Então, aqui, não vou ler todo esse trecho, mas eu gostaria de destacar que o nosso documento base, ele nos traz esse desafio de construir uma educação integral para os filhos e filhas da classe trabalhadora, para a classe trabalhadora. E aí eu vou entrar um pouco no que foi o processo de implementação do ProEja, lá tanto no campus Restinga quanto no campus Alvorada. Eles foram constituídos através de um processo seletivo que tinha alguns critérios. O primeiro deles era ser maior de 18 anos e ter fundamental completo. O segundo era não ter o ensino médio completo, para garantir o acesso a quem não tem o ensino médio completo, né? E também para evitar a evasão, como vários estudos já demonstraram, casos muito fortes de evasão de alunos que têm o ensino médio completo, ingressam no ProEja de nível médio e acabam por evadir. E aí a seleção ela é feita por uma análise socioeconômica, sem provas de conhecimentos, em que se prioriza os alunos com menor renda, maior idade, maior tempo de afastamento da escola e a modalidade que cursou o ensino fundamental, dando prioridade àqueles que estudaram na EJA. Esse tem um objetivo para a gente atingir o público típico de educação de jovens e adultos, que são os jovens e adultos trabalhadores, e evitar que o ProEja ele seja usado como uma ferramenta de correção de fluxo escolar. Além disso, a gente também trabalha com uma palestra informativa, na qual o estudante, o candidato ainda, né, ele tem a possibilidade de conhecer o curso para decidir se ele nos quer também. Isso é um dado muito importante para que o aluno conheça bem o curso e saiba que é aquilo que ele quer. E a gente tem uma entrevista que não tem caráter eliminatório, tem o caráter de criação de vínculo. Além disso, os estudantes têm que escrever uma carta de intenções, auxiliada por nós, para a gente trabalhar essa criação de vínculo com o estudante. Esse processo todo que eu estou caracterizando para vocês, ele foi na época da implementação do ProEja, tanto no campus Restinga quanto no campus Alvorada. Na época, a gente tinha um processo que era por campus. Hoje em dia ele é centralizado, mas nesse relato eu vou
me focar na implementação, nesse processo da época da implementação. E aí, a gente tem a construção curricular no campus Restinga. Foi uma escolha do curso por área de afinidade de professores que já estavam presentes no campus e a discussão, divisão dos componentes curriculares entre os professores sem uma discussão coletiva, ou seja, foi dividido o professor de geografia com característica do a ementa de geografia, de matemática, a mesma coisa e por aí vai. No campus Alvorada, como a gente já passou pela experiência da Restinga, a gente trabalhou com a escolha do curso baseada numa experiência prévia de uma oferta de um FIC em cuidados de idosos que nós tivemos, e depois da escolha do curso que se concursou o professor da área. E aí, com isso, a gente, como estava em característica de implantação do curso, a gente também ainda tinha um quadro incompleto de professores, o que gerou uma certa dificuldade para a elaboração do PPC. A gente teve que contar com parceria de servidores de outros campi. E aí a gente conseguiu ter uma discussão prévia tanto da estrutura curricular quanto de conceitos da EJA e da educação profissional. E na experiência dos dois campi também, a gente foi possível identificar que, em sua maioria, os docentes eles não tiveram contato com a temática de educação profissional ou da EJA durante sua formação em nível de graduação, que evidencia a necessidade de instituir processos de formação continuada em serviço para dar conta das especificidades da EJA e da educação profissional. E aí eu queria trazer uma reflexão que foi possível de se averiguar nessa experiência, que é a relação com os territórios. Na relação com os territórios, a gente identificou que acontece um choque entre o saber acadêmico e os saberes dos territórios. E aí a gente afirma a necessidade de um reconhecimento do território como elemento constitutivo do PROEJA, com saberes que são inerentes e que devem ser valorizados e legitimados pela instituição, na busca da construção dialógica de novos e ricos saberes. Que saberes são esses? Os saberes dos trabalhadores estudantes que ingressam no curso e que têm uma vivência, e os saberes comunitários, daqueles que não conseguem ingressar no IFE. Então, a gente identifica que o PROEJA ele tem essa potência muito grande, que é a possibilidade de a gente assimilar para dentro do campus, para dentro do Instituto Federal, os saberes que são constituídos nos territórios, os saberes que a população traz da sua experiência de trabalho, da sua experiência de vida, das suas experiências constituídas enquanto cidade, enquanto território, no nosso caso, de território de periferia, porque nesses territórios tem saberes que nem sempre são legitimados pelo saber acadêmico. Muitas vezes o saber acadêmico ele quer se impor sobre o saber do território, em vez de dialogar com ele na construção de novos saberes, né? Para concluir, a partir disso tudo que a gente discutiu, a gente identifica que é necessária a constituição de uma identidade própria da educação de jovens e adultos dentro das instituições de educação profissional, com consequente seleção de estudantes, formação docente e currículos adequados a cada realidade. A experiência de Alvorada, ela foi herdeira da experiência da Restinga, assim como a experiência da Restinga foi herdeira de muitos acúmulos de servidores sobre o PROEJA. A gente tem que se aproveitar desses acúmulos para construir novas experiências e pensar como que a gente vai construir essa identidade da EJA dentro das instituições de educação profissional. Essas são as minhas fontes e minhas referências, né, sobre dualidade estrutural e sobre educação de jovens e adultos. Eu agradeço a todos pela oportunidade, pela atenção e pelo diálogo que a gente vai seguir. A quem tiver interesse, aí tem o meu contato também. Eu agradeço a todos novamente e estamos à disposição para o diálogo. Muito obrigada, Guilherme. Parabéns também pela sua apresentação riquíssima. Eu sabia que essa tarde ia ser bastante qualificada
E os nossos colegas aqui no chat parabenizam todos vocês, Cristiane, Eise e Guilherme. Quero aqui apontar algumas falas. A Sandra Jesus diz, em relação aos cursos da área de ciências agrárias, os alunos do SUB são valorizados pelos docentes, pela experiência e foco no mundo do trabalho. Então, quão importante é, né, essa valorização? Arthur Sturmer, acho que é isso. Ele também parabeniza todos vocês, a Sandra, a Maricleia, a Patrícia. A Patrícia diz, né, que é muito importante olhar sobre os cursos subsequentes. Deixe-me ver mais. Bom, muita gente aqui participando no chat. A Sandra diz que o currículo adequado é realmente fundamental. A questão territorial, segundo o Arthur, implica a presença de sujeitos e saberes. Esse resultado de pesquisa é da maior relevância. Parabeniza aí o Guilherme, a Sandra também, o Marcos, parabeniza a todos que contribuíram aí com esse rico saber, né, que vocês compartilharam conosco. A Sandra também diz que está muito rica essa tarde. Bem, então vamos para as perguntas, né, que já surgiram aqui no nosso chat. A primeira vai para a Cristiane, tá, Cristiane? Ela é do Arthur Sturmer, que diz: professora, também percebes a recusa de alguns professores em pegar turmas de Proeja e também dos cursos subsequentes? Concordo que há uma negação explícita dos sujeitos trabalhadores alunos destas formas de oferta da EPT. O que você tem a dizer a esse respeito, Cristiane? Está com você aí a fala. Então, Arthur, eu não vou assim ser tão assertiva em falar em recusa e negação. Ao longo da minha experiência de 9 anos na rede, eu observo uma certa resistência, né, do corpo docente a lecionar a estudantes com déficits de aprendizagem. Isso em qualquer forma, no integrado, no subsequente, no superior, no EJA. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma concepção ideal de estudante e que conflita com a nossa, com o estudante real, né? Que é o estudante que a gente recebe. Então, eu não falaria em recusa, em negação, eu falaria em resistência. E aí, às vezes, no conselho de classe, a gente ouve falas do tipo: ah, esse estudante é mediano, esse estudante não tem base, esse estudante é fraco. Mas nós estamos falando de uma instituição pública, e esse é o nosso público, e é esse público que a gente tem que trazer para a gente, para fortalecer, formar e devolver para o mundo do trabalho em condições de ser autônomo, de ter sua vida, de transformar, né? De ser livre, como o professor Miguel Arroio muito bem colocou ontem. Né? Não, foi o reitor da UFAL, do IFAL colocou ontem. Então, é o nosso papel, formar e para esse estudante estar lá no mundo do trabalho em condições de sobreviver, de viver e de competir. Então, eu não falaria, não seria uma recusa. Eu gosto de usar a expressão resistência. E aí, associada a isso, tem o nosso velho conflito em sermos ou não universidade. Muitas vezes a gente tem colegas docentes que entra na instituição, sabe que 50% das vagas são destinadas à educação profissional técnica de nível médio, 20% ao ProEJA, o restante à licenciatura superior, e tem uma priorização pelo superior. Aí o docente muitas vezes vive um conflito, porque ele quer dar aula no superior, que tem outra metodologia, que tem outra perspectiva de trabalho, né? Tem outra perspectiva de acompanhamento do trabalho pedagógico, e aí a gente vive essas resistências, tá? Então, de fato, eu, na minha experiência, considero que há, sim, resistências
a estudantes que apresentam déficits de aprendizagem, que são aquelas aprendizagens que não foram consolidadas no ensino fundamental, para os estudantes que integram o ensino médio integrado, no ensino médio, para os estudantes que integram o subsequente, e no caso do PROEJA é a questão de ser trabalhador, também o subsequente, né? É o aluno trabalhador, é o aluno negro, é o aluno pobre, né? É o aluno idoso que apresenta suas especificidades, são os alunos com deficiências diversas. Então, a gente tem aí uma multiplicidade de diversidades que muitas vezes trazem desafios importantes à nossa prática educativa nos institutos. Tá certo, Arthur? Ok, muito bem, Cristiane. Eu vou fazer uma pergunta aqui que a Amanda Naves direcionou para a Eise, depois eu volto com você, porque tem mais uma pergunta aqui no chat para você, tá? A questão que a Amanda Naves traz aqui para a Eise é: primeiro, ela agradece, parabeniza pela fala, qualificadíssima, está te assistindo e fica fácil identificar a força da intencionalidade da política expressa no documento que você nos apresenta, e sabemos que a construção de documentos como esse é de fundamental importância. No entanto, não garante a materialização da política numa efetiva expansão em nossas instituições. Nesse sentido, ela gostaria de saber, Eise, se houve ou há no IFF ações complementares de adesão da comunidade institucional para a apropriação da política ou para a expansão e fortalecimento da EJA-EPT no IFF. Então, acho que a gente tem algumas questões aqui. Uma é que um documento como esse, de partida, não pode ser algo estanque e isolado do sentimento da comunidade. Senão ele é algo que só registra algumas questões, mas que não são verdade no bojo da comunidade. Então, é preciso que esse documento seja, de fato, a síntese de alguns anseios, seja um espaço para a construção de expectativas de pessoas que estão lidando com essas questões no cotidiano. E, por isso, a construção que se dá partilhada no movimento de grupo de trabalho que estuda com representação, com diversidade de construção, é um elemento fundamental para que isso seja verdade, né? Embora a gente não possa colocar todas as pessoas juntas trabalhando, mas na ideia de multiplicação, quando esses representantes trazem discussões dos seus pares e trazem para ali seus anseios. A outra colocação é que a gente precisa que, no bojo de uma construção como essa, a gente tenha a construção de diretrizes. Diretrizes são norteadores, são sistematização de princípios, de concepções, de olhares, de possibilidades. Elas são o ponto de partida, mas não são determinantes. E aí o respeito à autonomia de cada campus e à identidade de cada campus nesse sentido. O que pode intensificar, que é o que eu acho que a angústia que compartilha, né? De dizer assim, como é que a comunidade toma força para investir nessa materialização, né? Acho que é uma discussão muito intensa do ponto de vista do que é gestar uma instituição como essa. É você conversar com a sua comunidade e dizer, nós temos questões a serem tratadas. E a educação de jovens e adultos é uma questão a ser tratada na nossa rede. Olhe todos nós aqui, mobilizados de lugares tão distantes, envolvidos em pensar, cada um pouco da contribuição que pode trazer. É possível que a gente tenha campos onde uma conversa como essa e a oferta, em função da sua condição regional, em função da sua condição de grupo, tenha várias turmas e tenha uma oferta de EJA majoritária. E é possível que em alguns campi essa oferta não seja tão ampla, em função da sua realidade, da sua discussão. Acho que o que hoje a gente tem muito forte na discussão, e aí eu resgato o que a Cristiane traz, é o seguinte: nós temos uma expertise do ponto de vista da produção do conhecimento nos eixos, mas nós somos uma instituição que tem a tarefa de oferecer esse conhecimento que nós temos nos eixos para diversas etapas e modalidades. Nós temos a tarefa de oferecer isso para o superior, nós temos a tarefa de oferecer isso para o regular, no integrado de nível médio, para oferecer no integrado de nível médio EJA, para oferecer a qualificação profissional. Então, essa é a estrutura da nossa organização.
Então, acho que o movimento para qualificar tudo isso e incentivar é, de fato, a gente revisitar os propósitos da nossa instituição. E, a partir desse revisitar, cada um desses itens ser olhado com dedicação, nenhum deles ser preterido. Nós temos dimensões legislativas que estabelecem mínimo, máximo, claro, qualquer instituição tem, mas a gente precisa entender o conjunto diverso, que é o que reúne todos nós, e essa diversidade de ofertas e de ações e de tarefas e de formações a serviço dessa tarefa, né? Acho que essa é a grande questão, é a gente olhar para a nossa instituição, não querendo estabelecer uma ação, mas abrindo as diversas possibilidades a que a gente se destina. Ok, muito obrigada, Eise, parabéns aí pela belíssima explanação. E mais uma pergunta, então, para a Cristiane, também da Amanda Naves, que diz o seguinte: entendemos esse importante encontro do olhar a respeito das características dos estudantes dos cursos subsequentes. Podemos pensar a EJA metodologicamente e como política de Estado para a garantia do acesso à educação básica. Colocar as duas dimensões sob o mesmo nome, não corremos o risco de minimizar a dimensão política da EJA? E aí, Cristiane? Então, Amanda, de modo algum, Amanda, o meu relato, ele coloca a forma subsequente da educação profissional técnica de nível médio e a educação de jovens e adultos sobre o mesmo prisma. Inclusive, em uma das lâminas, eu frisei de que o perfil dos estudantes do subsequente se aproxima muito do perfil dos estudantes da EJA, não no sentido da escolarização, porque são pessoas que já concluíram a educação básica, mas no sentido de especificidades por serem trabalhadores, por trazerem diferenças, alteridades, especificidades à nossa prática educativa nos institutos federais, né, que precisam ser consideradas. Então, muitas vezes, o fato dos os cursos subsequentes não são tratados, como eu mencionei na minha apresentação, com a devida atenção, porque existem lacunas na formação desses estudantes que terminam comprometendo o seu desempenho naquelas disciplinas que a gente, que está assim, no jargão do instituto, naquelas disciplinas duras, chamadas aquelas disciplinas técnicas duras, e quando você vai ver, é uma dificuldade de base, é uma dificuldade de matemática, de operações matemáticas, lá da educação básica, lá do ensino fundamental. Então, o meu relato de experiência, ele busca trazer essa reflexão, jamais colocar duas modalidades, porque a EJA é uma modalidade dentro da educação básica, assim como a educação profissional técnica de nível médio profissional tecnológica é uma modalidade. Então, eu só queria que você ajustasse isso, né? Que eu não fiz, eu não coloquei de forma alguma essas duas modalidades sobre o mesmo prisma. Eu só queria chamar a atenção sobre o nosso perfil, os nossos sujeitos dos cursos subsequentes, tá certo? Ok, Cristiane, muito obrigada. E agora a gente tem duas perguntas em uma para o Guilherme, do Rodrigo Amorim. Ele faz as seguintes questões: com a implantação do PROEJA no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o PROEJA tem se consolidado como política pública? Ele pergunta. E houve expansão de cursos e crescimento nas matrículas? Bom, Rodrigo, eu agradeço a pergunta e coloco que a consolidação do PROEJA enquanto política pública, ele passa por uma variada e ampla gama de questões. Uma delas que eu vejo como central é a gente pensar como que o PROEJA ele pode se assumir um papel central dentro da instituição. Como a Cristiane lembrou, a gente tem um percentual mínimo de vagas que a gente tem que ofertar para o PROEJA. Hoje em dia, o IFRS, por exemplo, ainda não atinge esse percentual, como a maior parte dos institutos, se não me engano, não atinge esse percentual. A gente tem alguns campi que hoje em dia já conseguem
ter mais de 10% de vagas ofertadas de Proeja, inclusive o caso da Restinga e de Alvorada, são casos que têm mais de 10%, mas para a gente ter uma consolidação da política, a gente tem que ter, e isso é algo que eu venho defendendo há muito tempo dentro do Instituto, e algo que acho que cabe ainda ser mais pesquisado, é como, por exemplo, a gente pode pensar uma formação de professores voltada para a educação de jovens e adultos dentro do Instituto Federal, porque não basta a gente querer que as pessoas elas saibam naturalmente como que tem que se lidar com o público da EJA. É necessário uma formação específica. Você compreender que você não pode ensinar aquele aluno trabalhador, ou aquele trabalhador estudante, né, como a colega apontou muito bem, da mesma forma que trata com um adolescente de 14, 15, 16 anos. A gente tem que compreender essa especificidade. E para compreender essa especificidade, precisa que haja movimentos institucionais de formação de professores. Esse eu acho que é um grande desafio ainda, que essa formação de professores ela não seja apenas ações pontuais, mas sim a formação institucionalizada. Eu acho que esse é o nosso grande desafio para a gente poder efetivamente consolidar ele enquanto política pública. A gente, nos últimos 10 anos, que foi o período que eu faço essa análise, a gente teve um aumento de cursos, mas que eu afirmo, assim, sem medo de errar, que ainda não é o suficiente. A gente vem vendo uma intenção do IFRS de aumentar os cursos, de aumentar o número de matrículas. A gente tem o caso da Restinga, por exemplo, que quando eu analisei a implementação era um curso, hoje em dia são 2. Alvorada, que é um campus novo, já tem Proeja. A gente tem uma grande parte de experiências de Proeja que estão crescendo, mas a gente ainda tem casos de cursos Proeja que foram extintos. Então, isso é uma grande dificuldade ainda. A gente esbarra muito também na questão da autonomia dos campi, que tem essa possibilidade de discutir se vão ofertar ou não, mas eu acho que uma das grandes questões é essa, a gente pensar como que a gente vai institucionalizar o Proeja para que ele possa ser consolidado enquanto política pública. Muito obrigada, Guilherme, pela sua contribuição. Eu quero agora chamar o segundo bloco e fazer aqui uma apresentação também da nossa nova intérprete que chegou aqui na nossa sala. A Bel, infelizmente, não pôde permanecer porque ela caiu, né? A internet dela não estava bacana, mas a gente contou aí com a contribuição da Tio Jailza, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, viu, pela sua colaboração aqui conosco. Então, nós vamos chamar agora o segundo bloco de apresentações de relatos de experiência. Eu quero convidar, então, a professora Marigley, ela que é... Deixa-me ver aqui, gente, só um minuto. Posso me apresentar, Kênia? Achei aqui, Marigley, saiu aqui do meu script, desculpa, tá? Então, a professora Marigley Severo Mascarim, também juntamente com a Gisele Jacques e Davis Jones, Garlé Bonaldo, prepararam esse relato de experiência com a temática Gestão da EJA-EPT no CTI-SM em tempos de pandemia. Então, professora Marigley, a fala é sua, seja bem-vinda e boa apresentação. Boa tarde, colegas. Gostaria de falar da minha emoção, né, de estar nesse evento. É o terceiro evento que eu participo, terceiro encontro nacional, e sempre foi uma luta muito grande, né, a gente implementar esses espaços para discussão
da EGPT. Então, eu acredito que o ProEja, ele é um grande movimento que se fortalece muito nesse encontro, né, que mesmo com todas as dificuldades que tivemos durante o ano, a gente pôde, né, realizar, que é tão distante, sonhávamos tanto em ir para Alagoas, e está acontecendo de forma que nos deixa muito emocionados, né, ao ver as outras apresentações do Guilherme, que já é um grande companheiro de luta, né, aqui do Rio Grande do Sul, da colega Eise, né, nessa discussão da política, né, do ProEja institucional, e da Cristiane, que, para nossa surpresa, citou um trabalho do nosso grupo de pesquisa, da colega Ana Paula. Então, eu vou apresentar a experiência, né, um relato de experiência do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Ele é um colégio vinculado, não optou por ser IFE, então é um colégio vinculado, ligado à área industrial, que localiza-se, então, em Santa Maria, né, ligado à Universidade Federal. O título do trabalho que a gente quer compartilhar com vocês é Gestão da EGPT no CITISM, em tempos de pandemia. E ele foi organizado por mim, Marigley Severo Marasquim, a colega Gisele Jaques, nós duas somos as coordenadoras do curso nesta gestão no CITISM, e do colega Davis, que faz o acompanhamento pedagógico do curso, né, ele é técnico em assuntos educacionais. Eu coloco, né, então, quem somos. Eu gosto muito desta foto, que foi uma foto da comemoração dos 10 anos do CITISM, há 3 anos atrás. Então, somos muitas pessoas, né? Esta foto, ela representa estudantes, direção, professores, bolsistas que acompanham o curso, e o nosso curso, né, ele está há 13 anos, ele foi implementado há 13 anos, logo lá no início, né, do decreto. Em 2006 ele começou a ser pensado, de 2007 teve a seleção, e a partir de 2008 ele iniciou. E ele é o curso de eletromecânica, então, né, eu vou falar um pouquinho do contexto de 2020, porque eu acredito, né, que esse evento tem essa função também, né, de refletir sobre a educação de jovens e adultos em tempos de pandemia. No Rio Grande do Sul, a gente está vivendo um momento muito complicado com a EJA, né, tendo muitos cursos não tendo continuidade, e ficando, né, de certa forma, sem a oferta. Só um momento que eu fui ver aqui, vou colocar em tela cheia. Então, eu vou contar um pouquinho, né, da experiência do CITISM. A gente fez a seleção para 2020 de uma turma nova, a gente ficou 2 anos reformulando o PPC do curso, porque nessa trajetória de 13 anos já é a 3ª vez que nós reformulamos o curso, e estávamos com muita vontade de começar esse ano com propostas de trabalhos interdisciplinares, com uma nova matriz curricular, com um grupo de professores bem comprometido. E aí a gente teve a primeira semana de aula, né, com a turma que entrou esse ano, em 2020, apenas uma semana, e entramos, né, no que nós chamamos da universidade de rede, que é o regime de exercícios domiciliares. A gente começou a aula em 12 de março, e dia 16 de março foram canceladas as aulas, acredito que em todo o Brasil, e a gente já implementou esse regime. Então, o objetivo, né, como eu já falei, é apresentar as ações desenvolvidas pela gestão do curso
para melhorar o ensino e a aprendizagem do curso de eletromecânica, né, na modalidade EJA, na vivência da pandemia. Então, para falar um pouquinho para vocês, né, dos nossos referenciais, a gente tem já um livro que conta a experiência do ProEja no CITISM, né, que é da professora Roselene e da professora Raquel, que conta o momento de implementação do curso, com relatos de experiências. A gente tem também, né, utiliza como referência o livro que é fruto da minha pesquisa de doutorado, que investigou os IFES do Rio Grande do Sul, que tem como título Trabalho Pedagógico na Educação Profissional, o ProEja entre disputas políticas e experiências. E também temos, né, como referência o professor Miguel Arroio, né, para explicar para vocês, o CITISM, ele tem cursos técnicos integrados, 3 cursos integrados, o integrado na modalidade ProEja, 7 cursos subsequentes, 3 cursos tecnológicos e 1 curso de mestrado. A gente tem um curso de mestrado acadêmico em educação profissional. E a gente, então, além de ofertar o curso, a gente se constitui como um campo de pesquisa na educação de jovens e adultos. Então, falando um pouquinho das ações realizadas neste ano, né? Logo que a gente entrou nesse modo remoto, né? A gente procurou manter a comunicação sempre com os estudantes, tentando mapear quais eram as principais dificuldades. O que funcionou bastante, o que vem funcionando é esse contato com o WhatsApp, né, que chega mais próximo aos alunos. Muitas vezes, com os alunos da EJA, a gente manda e-mail e eles não têm esse acesso ao e-mail. A gente faz reuniões pelo Meet, né, e a primeira ação que a gente percebeu que era necessário era distribuir algumas cestas básicas para alguns discentes que ficaram com muitas necessidades. Então, a gente fez essa ação inicial e foi muito importante da gente ir na casa, né, entregar essas cestas. Eu percebi que eles ficaram muito mais próximos, né, da gente, porque viram que a gente realmente estava preocupados com eles. A gente fez, né, reuniões periódicas com as turmas, a gente tem feito, né, essa reunião periódica. A gente fez também um encontro com as mulheres do curso, visto que é importante, né, esse olhar, porque a gente observa que as nossas mulheres são as mais prejudicadas, né, porque por mais que elas possam ficar em casa com seus filhos, muitas vezes elas perderam o emprego e estão tendo também o trabalho junto aos seus filhos na escola, e a gente tem procurado fazer esse acompanhamento com as mulheres. É algo muito importante que a gente conseguiu também a continuidade da Bolsa Assistência Estudantil que temos, que é de R$250. Também a gente, né, no decorrer desse processo, percebeu que era importante fazer reuniões com lideranças para que também nos ajudassem a continuar com a permanência, né, para trabalhar com seus colegas para que permanecessem no curso. Né, fizemos também várias reuniões com os professores, procurando descobrir qual a melhor forma de trabalhar, né, de forma remota. Nesse sentido, a gente percebeu que precisava fazer uma formação para os professores para planejamento de aulas remotas, né, porque a gente teve diferentes ações. Então, a gente conseguiu um professor do Espírito Santo para compartilhar conosco, também fizemos formação no Moodle. A gente tem no CITISM a oferta de um projeto de ensino que é apoio pedagógico, que trabalha com estudantes, né, com dificuldades de aprendizagem. A gente oferta monitoria específica e esse acompanhamento pedagógico também da área pedagógica, acompanhando as necessidades dos estudantes.
E aí, né, a gente percebe que nesse ano de 2020, o PROEJA precisou se reinventar, né, precisa procurar a melhor estratégia para chegar nesse estudante, para que esse estudante continue estudando em casa. Então, a gente tem feito aulas pelo Meet, né, a gente tem a plataforma Moodle, tem feito assessorias pelo WhatsApp, e aqui eu trago a professora que transformou a sua casa em um estúdio, né? Ela foi vendo como que ela fazia e percebeu que precisava ter um quadro e interagir melhor com os alunos. Até o momento, a gente percebe que algo que já é, né, que já é referência na educação de jovens e adultos é a criação do vínculo. As aulas online, elas fazem esse vínculo, né? Estar lá semanalmente conversando com os estudantes. Então, isso tem sido algo bem importante que a gente observa. Então, o que a gente pode, né, ir concluindo, né, desses tempos de pandemia na EJA? Que é preciso ter um diálogo, né, uma comunicação constante, pensar ações continuamente, né, ir avaliando todo esse processo, fazer reformulações, né, buscar encontrar a melhor metodologia para ver este grande desafio de aulas remotas e de distanciamento social. A gente percebe que os nossos estudantes, eles estão muito prejudicados. Eles ou perderam o trabalho, ou trocaram o turno de trabalho, ou diminuíram, né, o valor do seu trabalho, do seu salário. Então, a gente precisa estar constantemente ouvindo, né, eles e propondo diferentes estratégias para que eles permaneçam. A gente tem como uma ação futura ainda a publicação de um material valorizando, né, os professores, porque alguns professores realmente se reinventaram, né, estão buscando, e a gente pensa nesse momento de valorizar esses professores, né, de contar como que eles estão vivendo esse espaço, esse tempo, né, de pandemia. Então, como considerações finais, a gente coloca, né, que ainda não temos muitas certezas, né, de quando vai ser o retorno das aulas presenciais. E a gente observa que os nossos alunos estão sempre lá nos perguntando, professora, quando que vai voltar? Eu não me adaptei muito bem, eu gostaria de voltar. E a gente também não tem a dimensão, né, do quanto isso vai impactar, né, na realização do curso e no término do curso. Mas percebemos que devemos estar atentos e ter esse olhar, né, cuidadoso. Né, também percebemos que a única coisa que a gente tem certeza é que nossos estudantes estão bastante prejudicados nas questões de trabalho, né, como eu já falei, e a gente acredita, né, já que é o eixo da gestão, que é importante, uma gestão participativa na EJA, cuidadosa e que mantém esse diálogo contínuo com os estudantes e professores, na busca incessante da aprendizagem, da autonomia dos estudantes, né, que é algo que a gente percebe muito, que a gente precisa ir trabalhando, né, com eles, essa autonomia, que aqui deveria ser tantos em tempos, né, ditos normais, e mais ainda em tempos de pandemia. Né, e para concluir, a gente acredita, né, e defende que em tempos de pandemia, e como os colegas também citaram nas suas apresentações, a gente precisa ter um lugar do pedagógico, né, do pedagógico nos cursos. Se a gente não tem esse lugar, a gente isola os professores, cada um fazendo o seu trabalho, finge que ensina,
e a gente fica tendo um professor que finge que ensina e um estudante que finge não acompanhar. Ainda não se tem, né, a dimensão de tudo que estamos vivendo na pandemia, mas a gente precisa, né, estar atento, né, continuar disputando a política de EJA, porque a gente sabe que ela está em silenciamento em âmbito nacional, e acreditamos que somente um trabalho que considera as realidades dos estudantes, os processos históricos e sociais e da existência humana, por isso esse momento, né, de olhar para cada estudante, de acolher a sua história, fazendo, né, com que essa política se fortaleça, né, e a gente possa passar esse momento que enfrentamos. Então, agradeço a oportunidade de participar e de relatar, né, um pouco da nossa experiência, que esperamos que possa né, servir de referência e também de ir contribuindo com o ensino e aprendizagem da EJA. Obrigada. Muito obrigada, professora Marigley, com certeza contribuirá bastante. Uma bela apresentação, muito rica. E quero registrar, então, aqui alguns comentários dos nossos colegas do chat. Tem um colega aí próximo da professora Marigley que diz que ela, né, muito importante a pesquisa que ela realiza, é uma grande pesquisadora do campo da EJPT, sempre é muito bom te ouvir, viu, Marigley? O Marcos Andrigueto. Isso, Marcos Andrigueto, diz isso. Eu quero dizer também para o Cássio que as transmissões vão ficar disponibilizadas para vocês depois, tá certo? Em relação à fala do Rodrigo, aliás, do Guilherme, o Rodrigo Amorim te parabeniza, diz que foi muito bom, Guilherme, a sua fala. Obrigada pela sua contribuição e por compartilhar a realidade da EJPT no Rio Grande do Sul. De fato, é uma luta trabalhar a EJPT em nossos IFs. E o Marcos Andrigueto também diz que podemos ver claramente pelas metas do PNE que não será possível atingir a meta da EJPT até 2024. E tem mais um comentário aqui, que apenas o IF Goiás, que é de onde eu faço parte, quer dizer, é a única instituição dos IFs, né, o Instituto Federal de Goiás, que cumpre a meta de 10%. De fato, é verdade. Felizmente para nós, né? Mas ainda há muito a percorrer. Então, agora eu quero convidar, né, a professora que vai tratar do próximo relato de experiência, que é para a gente fechar, né, esse segundo bloco, e aí vocês que estão no chat podem fazer perguntas para os colegas, para a Marigley, e também para a Neila, que é a próxima colega que irá apresentar o seu trabalho. A Neila Reis dos Santos Silva, ela vai trazer para a gente a experiência dos desafios na construção da gestão da EJPT no Instituto Federal Baiano. Seja bem-vinda, professora Neila, a palavra está com você. Obrigada, Kênia. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Neila Reis dos Santos Silva, a professora Kênia me apresentou. Atualmente sou professora do IF Baiano Campo Serrinha. Comecei minha trajetória na educação de jovens e adultos, na verdade, em 2009, quando ainda era pedagoga. Eu era pedagoga técnica no campus Catu, né? E nessa tarde, finalzinho de tarde já, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre os desafios da construção, da gestão
na EGPT, no IF Baiano, né? Então, como eu disse, né, sou de lá, tem meu contato aí, a gente pode falar depois, né, também, mas, assim, o que me movimentou, né, o que mobilizou a trazer nesse relato? Então, meu objetivo com essa discussão é analisar e refletir acerca do papel da gestão escolar a partir das experiências construídas ao longo da minha atuação no IF Baiano. Então, esse relato eu faço pensando no período, né, de 2009 até agora, 2020, que já não estou no Campus Catu, né, estou no Campus Serrinha, de refletir sobre as minhas atividades, ações como gestora, né? E eu queria destacar isso, porque eu nunca escrevi, desde que eu ingressei na rede, eu trabalho com a gestão, né, na educação de jovens e adultos, mas eu demorei bastante para me perceber gestora, né, me perceber na gestão e refletir sobre esse lugar que a gestão tinha na minha atuação com a educação de jovens e adultos, né? Então, assim, eu comecei como gestora na coordenação do curso de Proeja-FIC, no Campus Catu, né, que é essa integração do ensino fundamental com a educação profissional para jovens e adultos, né, com cursos de qualificação profissional, de formação inicial e continuada. No Campus Catu, eu atuei na coordenação dos cursos Proeja-FIC, representando a instituição, e coordenei, à época, o curso Proeja-FIC em operador de computador, que era junto com o município de Alagoinhas, e também o curso de cozinheiro geral, também em Alagoinhas, né, no município de Alagoinhas, e coordenei, junto com o pessoal da Secretaria de Educação do município de Catu, o curso de serviço de restaurante bar. Então, dessa primeira experiência, né, os primeiros desafios, as primeiras questões que me quietaram com relação à gestão é esse lugar tão administrativo, né? Então, naquele período, quando ingressei nesse processo de gestão, eu tinha uma visão de que a gestão era um processo mais próximo da administração. Em que sentido? Né? Eu acompanhava o desenvolvimento das atividades, eu fazia o apoio aos professores no processo de registros acadêmicos, do desenvolvimento de atividades acadêmicas, mas naquele momento, para mim, eu não tinha clareza sobre esse lugar, né, como gestora. E também atuava, como eu era pedagoga, né, meu vínculo com a instituição era como pedagoga, eu fazia esse trabalho de coordenação e de acompanhamento pedagógico no curso de Proeja técnico em cozinha no Campus Catu. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que esse lugar da gestão, ele é muito maior, muito mais significativo do que apenas fazer, vamos dizer, como a gente gosta de chamar, assim, o meio de campo com as estruturas institucionais. Né? Então, há todo um processo, inclusive os nossos estudantes, eles começam a nos perceber a partir de um outro lugar, a partir de outra lógica, pensando em nós como pessoas de referência. Né? Então, eles começam a entender o lugar da gestão, esse gestor, como pessoa de referência. E isso também a gente conseguiu construir com relação aos outros técnicos do campus, à própria gestão e os professores. Né? Então, eu comecei a perceber, a refletir que gerir um processo, gerir um curso, cursos, né, vários cursos de EJA, era muito maior do que fazer apenas esse trabalho, vamos dizer assim, administrativo. Né? E aí, o que me impulsionou a fazer uma reflexão sobre esse período? Né? Que há um envolvimento, inclusive político, né, com relação à educação de jovens e adultos. E é uma gestão que precisa ser pensada a partir de outros lugares,
né, o gestor de EJA precisa partir do lugar da sensibilidade, do olhar macro e político sobre o lugar onde o Instituto está inserido. E aí eu comecei a me envolver com a educação de jovens e adultos e a começar a pesquisar, estudar e entender que esse é um lugar, na verdade, de luta, né, político e de luta. Então, estar na gestão me permitiu, né, fazer esse diálogo, fazer essa análise, né, e no Campus Catu nós conseguimos, né, estabelecer uma cultura com relação aos cursos de educação de jovens e adultos, apesar das dificuldades que vou falar daqui a pouquinho. E logo depois desse período, né, eu entrei na rede em 2009, comecei a fazer esse trabalho na gestão aí em 2010, né, e em 2016 eu saí, né, eu virei professora, né, em 2016, e mudei, inclusive, de campus, né, então eu continuo atuando no IF Baiano, mas fui atuar no Campus Serrinha. E no Campus Serrinha, eu assumi um outro lugar de gestão, que é o lugar da diretoria acadêmica, né? E essa diretoria acadêmica, para a minha relação com o curso de EJA, me fez olhar outros horizontes, né? Inclusive, a responsabilidade social e a responsabilidade institucional que a gente tem nas condições do desenvolvimento desses cursos e no incentivo, né, no lugar que a gente ocupa como líder, nesse processo de incentivo para que os cursos, né, eles se mantenham, para que os cursos, eles tenham essa lógica dentro da instituição. E olha como é difícil, né? E aí, quem ocupa esses espaços de gestão, que tem uma caminhada na EJA, vai saber, né, do que eu estou falando, e aqui eu estou compartilhando com vocês, de como é difícil dialogar com a comunidade, que não tem um olhar sensível, político, né, sobre a nossa responsabilidade institucional na educação de jovens e adultos, né? A colega já falou antes da questão da legislação, né, de como se estabelece as metas do Plano Nacional de Educação, também teve uma pergunta sobre isso, e de como na gestão acadêmica, né, na diretoria acadêmica, isso tinha um rebatimento direto na minha prática, isso tinha um rebatimento direto, né, na minha atuação como diretora. E depois de sair da direção acadêmica, né, eu me tornei coordenadora de curso do ProEJA técnico em agroindústria no Campus Serrinha, que também é um outro lugar, porque antes, como eu era coordenadora institucional dos cursos ProEJA FIC, eu não fazia coordenação pedagógica, né, era assumida por uma outra colega. Mas como coordenadora de curso, um dos grandes desafios é incentivar, né, os colegas, é dialogar com os professores, é dialogar com a comunidade, né, do pertencimento e do lugar de cursos dessa natureza. E aí, como eu dizia, né, essa minha primeira impressão, que ainda, né, fica rebatendo na nossa prática cotidianamente, porque a gente não está completamente formado, é pensar esse lugar da gestão diferente da administração, né? Ou, pelo menos, um lugar que seja complementar, né? Então, enquanto administrar, etimologicamente, significa planejar algo, controlar e dirigir os recursos humanos, materiais e financeiros, ou seja, volta-se para o aspecto técnico, a gestão tem como princípios fundamentais incentivar a participação, estimular a autonomia e a responsabilidade dos funcionários, e assim tem como foco o processo, né, mais voltado, político-administrativo, ou seja, tem componentes mais humanos, mais intuitivos, maior do que esse processo da administração. E foi nessa construção e com essas vivências, né, e com os equívocos, e com os erros, e com os apontamentos, foi que eu fui percebendo que a questão na EJA é muito mais do que o desenvolvimento de uma prática, né, de planejar, controlar e dirigir pessoas, materiais e recursos, né? Então, quais foram os principais desafios nesse processo para me compreender como gestora e para trazer essa reflexão hoje?
A primeira é exatamente a ausência de práticas de gestão engajadas com o fortalecimento da EJA. Então, apesar da gente ter, né, no IF Baiano, e quando eu cheguei no Campus Catu, já haver um curso de EJA, as práticas de gestão não estavam voltadas para o fortalecimento da EJA. Né? A EJA era simplesmente mais um curso que, por sinal, acontecia no noturno, que era um turno em que não tinham servidores atuando, apenas os professores, né, e a secretaria. E aí, quando a gente chegou, que foi mobilizando a EJA, contando com o trabalho de outros colegas, a gente foi fazendo práticas de gestão engajadas, né? Então, essas ausências nos impeliram a criar práticas de gestão engajadas, né? Também ficou muito claro para a gente que a ausência de formação específica para compreender a realidade dos sujeitos da EJA faz com que a gente demore em tomar as decisões de maneira mais adequada. Né? E como gestora, quando eu ingressei na rede, eu nunca tinha atuado na educação de jovens e adultos. E quando eu comecei a lidar com a realidade dos sujeitos, eu precisei voltar, né, pensar nos princípios pedagógicos que fiz lá na faculdade, buscar referências, né, e referências que dialogassem com a realidade onde eu estava inserida. Então, essa falta de formação específica, essa falta de formação comprometida, né, essa ausência desse diálogo para compreender quem são esses sujeitos, dificulta a tomada de decisões. Né? Havia ainda, institucionalmente, uma perspectiva do mínimo necessário. Né? Então, o que é o mínimo para esse curso funcionar e que a gente não desrespeite a lei? Ah, então tem que ter uma sala de aula e professor? Ótimo, não precisa nem acender as luzes do pavilhão. Abre só um banheiro, deixa só um bebedouro aberto. Entende? Então, assim, essa lógica do mínimo necessário tem um impacto exatamente contrário nas políticas de permanência e êxito dos estudantes da EJA. Né? E aí, o exercício da gestão nos ajudou a compreender essa necessidade de dialogar, essa necessidade, né, de travar, vamos dizer assim, essa discussão do mínimo necessário e buscar alternativas qualificadas para a presença dos nossos estudantes e para a prática dos nossos professores e dos nossos técnicos. E, por último, não menos importante, acho que talvez fosse até o primeiro, que falta uma política institucional clara acerca da oferta de EJA-PT dos programas, né, do ProEJA. Então, o que a gente tinha à época que ingressei e que a gente ainda permanece institucionalmente? Né? A gente tem princípios, a gente tem ideias espalhadas pelos documentos institucionais. Nós fizemos um documento da política institucional de EJA, mas que a gente não vê esse rebatimento, né, nas práticas, nas ações de gestão, no desenvolvimento das ações estratégicas do campus. Então, o tempo todo a gente precisa, né, tá discutindo, dialogando, enfrentando, lutando para a permanência desses cursos nas nossas instituições. E aí, quais são as reflexões, né, que eu fiz a partir desses lugares? Primeiro, e o primeiro deles mesmo, é que essa questão da gestão na EJA-EPT, na minha instituição, que é o IF Baiano, é muito um processo de construção pessoal, primeiro. Né? Há a necessidade da gente refletir qual é o nosso lugar e nosso papel enquanto servidores públicos, né, de uma instituição de educação profissional qualificada, que tem professores, técnicos, servidores com alta capacidade de trabalho, de formação, né, e que a gente precisa estar, né, colocar essa disponibilidade institucional para o atendimento desse público que é a essência, né, da educação profissional para trabalhadores, que é a educação de jovens e adultos. Então, esse processo de construção pessoal me permitiu refletir sobre esse lugar, né, refletir sobre que ações tomar como gestora a partir das reflexões pessoais que eu fiz. Né? Depois, que a gestão é uma construção que necessita de um processo de formação continuada. Né? Ser gestor na educação de jovens e adultos não é como ser gestor de qualquer curso, não é como ser gestor de qualquer lugar, não é como ser
como administrar uma empresa, né? É uma necessidade de refletir sobre os sujeitos, sobre as políticas institucionais, sobre a garantia de direito, enfim, precisa de formação continuada, né? A gente precisa de reflexão sobre isso. E é fundamental a construção de parcerias. Esse talvez foi o maior ganho, né, enquanto gestora, que tive, né, porque é fundamental, e sem isso a gente não faz gestão na EJA, a construção de parcerias, de laços profissionais profundos e de partilha, né, uma perspectiva mais aberta, democrática, dialógica, né, que olhe para esse sujeito de um outro lugar, que respeite os tempos, os espaços institucionais e de inclusão desse sujeito na instituição, e, principalmente, contar com professores engajados, com técnicos engajados, com a sociedade civil organizada que interfere na organização das instituições, trazer essas pessoas para poder dialogar na gestão, né? Então, esse talvez foi o maior aprendizado, né, que fiz como gestora. E, por fim, né, essas ações de gestão necessitam de uma compreensão sobre o trabalho coletivo, engajado e sensível, né? Sem esse processo, a gente está muitas vezes fadado a não conseguir, né, o desenvolvimento da gestão na educação de jovens e adultos nas nossas instituições. Então, essas são as reflexões, né, que eu trouxe sobre essas questões na educação de jovens e adultos no IF baiano, né? E acredito que seja os desafios que se lançam, né, na educação de jovens e adultos e na gestão da educação de jovens e adultos, para que a gente possa garantir que esses sujeitos, né, tenham acesso, tenham educação de qualidade, socialmente referenciada, né, dentro das nossas instituições. Então, muito obrigada, é isso. Nós que agradecemos, professora Neila, parabéns pela sua brilhante fala. Também aqui quero relatar alguns comentários no chat, elogiando você, elogiando os demais colegas. Parece que caiu. Vocês conseguem me ouvir? Sim, né? Ok. Então, agradecer você, professora Neila, professora Marigley, que compuseram esse segundo bloco. Alguns elogios aqui para vocês no chat. Quero convidá-las, então, para estar aqui conosco, né, junto com a Jailza, porque vamos ver se há alguma questão aqui no chat para vocês. Por enquanto, alguns comentários interessantes, importantes, que eu vou falar. Da Maricleia Pontel, aqui direcionado para o Guilherme, muito bem colocado, Guilherme, essa experiência sua do Proeja, lá no Rio Grande do Sul, linda apresentação do IF baiano, a Sandra de Jesus aponta para você, Neila, grande militante, né? E o Arthur também coloca que a fala balizadora de nossas discussões, de estar na EJA, é estar na luta. Muito importante esse engajamento da gestão, a Patrícia Ribeiro deixa aqui registrado. A Sandra diz que se a gestão não for engajada, nós não teremos avanços na EJA, realmente. Se não vestirmos a camisa, realmente não funciona, né? As políticas públicas, elas têm que ser balizadas por esse engajamento, por essa luta social. Bem, até o momento não temos questões, e como a gente já está partindo para o final, eu quero convidar, então, os outros colegas que aqui estiveram conosco, para a gente fazer as nossas considerações finais, os nossos agradecimentos, despedir aí do nosso público, pode ser? Então, muitíssimo obrigada, pessoal. Professora Marigley, professora Neila, professor Guilherme, professora Cristiane, professora Eise, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela apresentação riquíssima, pela formação que vocês nos concederam nessa tarde.
Agradeço aí os nossos intérpretes, Leandro e tio Jailza, muitíssimo obrigada pela contribuição de vocês, também pela nossa equipe técnica, nas pessoas do Antônio e do Tiago, muito obrigada, pessoal do chat, o nosso público que fielmente esteve conosco até agora, participando, contribuindo, para o debate ficar, né, interessante, mais profícuo. Eu deixo, então, aqui para cada um de vocês despedirem e fazerem aí as suas considerações finais. Vamos começar aí pela Eise, e na sequência, aliás, Cristiane, na sequência das apresentações. Queria agradecer a todos os meus colegas que estiveram aqui comigo, a professora Kênia pela mediação, agradecer as pessoas que fizeram perguntas, os questionamentos, as reflexões, e também renovar, né, meus agradecimentos à comissão organizadora, parabenizando pelo brilhantismo desse evento. Tá certo? Um abraço a todos. Obrigada. Eise? Eu amplio as palavras da Cristiane e da Kênia, dizendo da alegria e do privilégio que é estar num espaço como esse, trocando com colegas, conversando, aprendendo um pouco do que cada um traz para contribuir. Agradeço a participação dos colegas que estão acompanhando o evento e toda a estrutura mobilizada, todos aqueles que estão viabilizando esse encontro hoje, né? Que a gente possa se encontrar muitas vezes em outras ocasiões, para trazer o quanto dessa troca nos fez avançar no nosso trabalho. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada, professora Eise, professor Guilherme. Eu queria agradecer profundamente a todo mundo que nos escutou, a organização do evento, que está muito bom até agora. Queria deixar registrado um agradecimento especial para os colegas intérpretes de Libras. A gente, no Campus Alvorada, tem a formação de tradutor e intérprete de Libras no curso técnico, e a gente convive muito com a importância deles. E eu quero registrar aqui que a importância de que cada vez mais, de que a EJA ela possa ser mais do que um espaço só daqueles que militam por ela, né? A gente, muitas vezes, tem espaços em que a gente precisa estar no dia a dia, garantindo, brigando, e que a gente consiga que cada vez mais nos nossos institutos a gente tenha consolidado ela enquanto uma política, não apenas uma ação daqueles que estão brigando por ela. Então, a gente pensar em ações efetivamente concretas para que isso aconteça. Então, acho que é um grande desafio nosso para a gente seguir batalhando todos os dias. Um abraço a todo mundo. Obrigada, professor Guilherme. E aqui no chat, a Sandra Jesus ainda conclui dizendo que está muito feliz pelo evento, parabeniza, né, todos vocês, colegas que socializaram conosco aí as suas experiências, seus saberes. Professora Marigley. Colegas, muito obrigada. Eu acredito que só a EJA é capaz, na rede federal, de oportunizar esses momentos, né, de não ter um mais importante, né, de sermos todos construindo essa política, né, essa política que é o movimento. Então, muito obrigada, colegas, por essa tarde, obrigada, Kênia, obrigada aos intérpretes, obrigada aos colaboradores, né, a toda a organização desse evento, né, acredito que foi em torno de 2, 3 meses que a gente se reuniu semanalmente para pensar, né, cada detalhe, não conseguindo muitas vezes imaginar que a gente pudesse construir esse diálogo virtual. Mas foi um excelente momento, muito obrigada e até o próximo. Obrigada, professora Marigley. Professora Neila, com você. Bem, eu também gostaria de agradecer a todos, a todas envolvidas nesse evento. É uma mobilização, é nosso terceiro encontro, né, nacional de educação de jovens e adultos integrado à educação profissional.
e fortalecer. Eu acredito que eventos como esse fortalecem o nosso trabalho, fortalecem a nossa coletividade, né? Fortalecem a necessidade, como o professor Guilherme disse, de pensar uma política pública efetiva de educação de jovens e adultos na rede federal, que a gente consiga, né, a partir da partilha dessas experiências, levar para as nossas instituições novas possibilidades de acesso, de permanência, e principalmente que a gente possibilite aos nossos estudantes ter uma educação de qualidade, mas não só, né, aquela educação que os transforme em técnicos, em profissionais, mas que os faça se enxergarem como sujeitos, né, nessa realidade. Queria agradecer a professora Kênia, que está fazendo a mediação, aos intérpretes, a toda a comissão organizadora, as colegas que acompanham a gente no chat, né, a professora Sandra foi minha colega no Campus Catu, e que a gente possa, né, continuar contribuindo a partir dos nossos espaços, dos nossos lugares, para que a EJA-EPT continue engrandecendo, né, e crescendo, se fortalecendo nas nossas instituições. Muito obrigada. Então, pessoal, eu encerro aqui também com os meus agradecimentos e dizendo para a gente se cuidar, né? Se tivermos que sair, que usemos a máscara, se possível, fiquemos em casa, vamos derrotar aí esse vírus que nos ameaça diariamente. Um bom restante de noite para vocês, continue conosco, até domingo temos uma programação riquíssima aí no terceiro encontro da EJA-EPT. Muitíssimo obrigada pela presença de todos, um abraço e até a próxima. Boa noite, tchau, tchau.